So we were talking about the symptoms of sepia. It's a polycrest remedy which is very well proved, very much used by homeopaths. Usada amplamente por homeopatas do mundo todo. E justamente por causa disso, ele contém tantos sintomas assim. São muitos sintomas. Mas a gente precisa entender todos eles, porque, como eu disse, é um remédio bastante profundo, multifacetado, policresto, perdão, e é usado com muita frequência. Ele é utilizado corriqueiramente na nossa prática. Então, quanto mais a gente entender, quanto mais a gente conhecer desse remédio em detalhes, mais a gente vai poder prescrever e usar esse remédio para ajudar os nossos pacientes. Nós falamos sobre a positividade do sépia, mercúrio, ferrum, arsenicum, láquesis. São outros remédios positivos. E eu acho que eu discuti, chocolate e outros remédios positivos. A gente diferenciou também quando ou como funcionam os remédios positivos diferentes. Agora, a positividade de cada remédio é diferente. A da sépia não é tão agressiva, a positividade não é tão agressiva. É sutil, é um remédio sutilmente positivo. Sépia, quando toma uma decisão, vai levar a cabo essa decisão. Agora, não de forma tão agressiva quanto mercúrio ou ferro. São mais sutis. São pessoas mais estáveis que buscam atingir seus objetivos através da persistência. Uma coisa que aparece muito na sépia, muitos pacientes, principalmente nos estágios iniciais ou nos primeiros dias ou nas faixas etárias mais novas, antes de entrar naquela fase de desespero e depressão. Durante essa fase, sépia é bastante positiva, esperançosa, mas mais tarde, com essa constante tortura, com essa constante rotina que se repete o tempo inteiro sem mudar, isso leva a sépia para essa situação de desespero, de desesperança. A positividade é mais relacionada a afazeres domésticos, coisas que se faz em casa. Outro sintoma importante de sépia, que deixa as pessoas industriosas e trabalhadoras, é o fato justamente de sépia querer estar o tempo inteiro ocupada. Ou seja, a ocupação melhora. Sépia não consegue ficar parado sem trabalhar. Precisa estar sempre ocupado, fazendo alguma coisa, seja mental ou física, alguma atividade. E como eu disse, algum sépia tem esse problema de circulação, estase, e precisam de atividades físicas, ou seja, do lado de fora, correndo, andando ou praticando esporte. E quando são mais novos, mais jovens, dançando também. Então, caminhar, gostam de caminhar
E a caminhada relaxa, deixa mais feliz. Sépia, inclusive, durante a caminhada, é a única hora que Sépia tem tempo para pensar nas suas próprias coisas, ficar introspectiva. É o único tempo para ela. É um período de introspecção durante a caminhada. Pensa sobre a vida, pensa sobre o que vem fazendo, o que precisa fazer. Outros são cuprum, ferrum. Vocês veem, são muitos os metais MEC-F, NAT-C. Os metais sempre querem estar ocupados, sempre querem estar fazendo alguma coisa, atingindo objetivos. São pessoas ambiciosas, trabalhadoras. São todos os remédios hiperativos: cuprum, ferrum, iodum, mercúrio, IF, NAT-C, NUX-V. Nos vômica, inclusive, é muito industrioso, sempre quer estar ocupado. Responsabilidade quer abrir mão de, ou seja, quer abrir mão de sua responsabilidade, delegar a sua responsabilidade para outros. Isso faz parte da indiferença, né? Fica de saco cheio com aquela responsabilidade e quer passar para outra pessoa. Agora, essa fase de você abrir mão de delegar a responsabilidade acontece mais à frente, nas fases posteriores da vida. Agora, no começo da vida, no começo da evolução da Sépia, a gente vê que são pessoas extremamente responsáveis. É aquilo que a gente disse, né? São dois quadros completamente contrastantes, né? Durante a idade mais jovem é de uma forma, quando você chega na meia idade é diferente, depois quando você envelhece é diferente também. E quando ela aparece aqui no vídeo, ela já passou por todos esses problemas, por todas essas fases, essas torturas, então ela já está nesse estágio de indiferença, irresponsabilidade, responsabilidade, a versão A, pessoas, a versão A, não gosta de pessoas, não gosta de companhia das outras pessoas, quer ficar sozinha. Todas as queixas são agravadas depois do parto e durante, não só durante a gravidez, mas também durante o puerpério, durante o parto, também durante o climatério e também durante a menarca. Ficam muito tristes, com tendências suicidas, principalmente depois do parto. É o que o pessoal chama de depressão pós-parto. E tem um remédio excelente. O primeiro remédio que vem à mente é Sépia, justamente na depressão pós-parto. A Sépia é muito, muito sensível, tanto fisicamente quanto mentalmente. São sensíveis até mesmo à música. Qualquer barulhinho, odores. Como se trata de um remédio animal, tem todos aqueles sintomas de suspeição, de desconfiança, de inveja, mas não tanto quanto a gente veria, por exemplo, nas cobras ou nos escorpiões ou nos aracnídeos, nas aranhas, né? Tem inveja, desconfiança, mas não tanto quanto os escorpiões, aranhas e cobras. Fala rápido, gesticulando rapidamente também. O único remédio aqui, Sépia. Fala rápida com gesticulação. Também olhos fechados quando está conversando. Não quer nem manter contato visual com a pessoa com quem está conversando. Também timidez sórica e também, mais à frente, essa sensação
de não ter tido sorte, de ter sido preterida. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu sou a única a sofrer tanto assim? O que eu fiz de errado? Por que Deus está me punindo? E como eu disse, andar melhora, ou seja, caminhar, desejo de. CEP agora, os sintomas das mulheres. Como eu disse, todos os sintomas que a gente encontra no repertório, nesse capítulo, a gente vai ver sépia. É um remédio indicado para todas as queixas agravadas durante o puerpério, o climatério, o parto e também até mesmo a menarca. Uma sensação bem característica da sépia é a sensação de que tem algo saindo da vagina e, para impedir que saia, tem que ficar o tempo inteiro com as pernas cruzadas. Outro remédio que tem esse mesmo sintoma é Moscos e Murex. Mais um remédio, esse último do reino animal, do mesmo grupo, Molluscum. Molluscae, na realidade Mollusci, né? Enquanto que Moscos é aquela fragrância que fica atrás, que vem dos animais, que é cheio de feromônios e que esses feromônios estão ali justamente para atrair o sexo oposto para cruzar. Então é uma fragrância muito, muito forte. E muitos veados, os animais, se matam uns aos outros por causa desses feromônios. Eles também são tidos como afrodisíacos muito, muito fortes. Talvez o que ele tenha querido dizer é que as pessoas matam esses animais para conseguir. E é usado em tendências de aborto com mulher, principalmente a partir do 3º mês, mas mesmo a partir do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês de gravidez. São abortos recorrentes e múltiplos. E é uma grande coincidência. Hoje pela manhã, a minha assistente falou comigo sobre o caso de uma menina que tinha tido já 3 abortos no 2º e no 3º mês, não conseguia levar a termo. E eu prescrevi sépia. Ela conseguia a fecundação, mas a gravidez não prosseguia. E agora eu recebi a notícia de que recentemente a menstruação atrasou, então ela ficou esperando e agora ela fez o teste, descobriu que está sim grávida, o teste deu positivo e agora a gente espera que a gestação seja normal. Eu fiquei sabendo disso hoje pela manhã, foi quando a minha assistente me contou a notícia. É quase um remédio específico para aborto no 1º e no 2º mês, 2º a 3º mês, né? Mulheres que têm problemas de conceber e de manter a gravidez, né? Que têm abortos espontâneos, né, recorrentes. Plumbum-Met, sépia, né? Plumbum-Met também tem essa mesma tendência para abortos múltiplos. É um remédio para infertilidade também. Né? Crustáceos. Sepia physicals. Físicos da sépia. Very characteristic physical constitution. Constituição é muito característica da sépia. They have this typical physical constitution of being lean, São
magros, esbeltos, complexão pálida, meio amarelada, sem mamas não muito desenvolvidas, e a pelve parecida com a masculina, mais aberta. A pelve masculina é mais aberta, né? Então a marcha parece uma marcha masculina, né? A forma de andar é masculina. Esqueci de colocar uma aqui no rosto, principalmente quando as mulheres estão chegando perto da menopausa, tem manchas parecidas como se fossem borboletas amarronzadas. Então, a hiperpigmentação no formato de borboletas. Então, se você vir então a paciente que tem essa hiperpigmentação em formato de borboleta, não prescreva CEP assim de cara, né? Claro, mas se houver uma confirmação, com certeza. A constituição da CEP é masculina, masculinizada. Hábitos, características, comportamento masculinos ou masculinizados. Outros remédios são Natrumur, Cabo Verde, esses que estão no slide. Petróleo, platina, Natrumur, Cabo Verde, cortisona, ácido flor, petróleo, platina. São friorentos, 3 marcas, sem sede, 3 marcas. A sépia, né? O filtro, né? Sépia é meio amarelado, marronzado. Então, as secreções das pessoas sépia são amareladas. Então, se você tiver uma paciente com secreções amareladas, pense em primeiro lugar em sépia, sem sede. Sépia no agudo é um quadro contraditório. Ou indiferença total, em que eles só querem deitar com os olhos fechados e não querem fazer nada, nem assistir televisão, ouvir música, ou ler um jornal, nada do que fazem normalmente. Só quer deitar com os olhos fechados, ficar deitado com o olho fechado. Não quer ser perturbado. E você perturbar a pessoa, você vê que elas vão estar com a testa franzida. Muito semelhante a Nus vomica. Raiva ao ser obrigado a responder. Então, raiva a ser obrigado a responder. Nus vomica, pulsatila, arsênico, camomila, colocin, briônia. Esses são os remédios, né, que têm essa raiva ao serem obrigados a responder. Now, you saw in this patient's CPR patient, there were no common symptoms of the regular Não há symptoms nenhum of the animal kingdom. sintomas comuns do que aparece no reino animal. Não tem ciúme, desconfiança, malícia, tem violência, Nothing. nada. No sexuality. Sexualidade não tem. Because the age is beyond that.
Claro, ela já estava acima da idade, né, normal para ter uma expressão de sexualidade. Mas, ainda assim, era um quadro clássico de sépio. Por que que não tem esses sintomas que eu já mostrei para vocês no meu gráfico, né, do reino, que contém o reino animal? Por quê? Por causa da idade? Sim, sexualidade talvez não seja presente por causa da idade, né? Mas esse ciúme, essa inveja, deveria ter alguma coisa, não? Isso. Ou o meu gráfico está errado, ou o remédio está errado. Sífilis, sim, tá. Mas né? Ciúme, desconfiança é psicótico, mas violência é sífilis, sifilítico. Por quê? Há um outro remédio animal chamado ambragrísia, que é a secreção da baleia, né? Viscosa, pegajosa, e ela flutua na água e se solidifica, né? Essa é uma secreção da baleia, que é um animal perdão, é um remédio do reino animal, mas olha só. Então, esse remédio tem o quê? Envergonhado, tímido, embaraçado, lentidão, confusão. Mas não tem inveja ou ciúme. Porque eles escondem? Porque eles escondem? One second, please. Esses sentimentos Repeat, please, what you said. escondem dentro de si, mantêm escondidos? No. Even if they hide, Mesmo se escondessem, apareceria de uma forma ou de outra, não? Né? Ou se você fizesse uma pesquisa mais profunda, eles apareceriam, não? Está no reino animal, eles estão ligados aí à classe, no caso dela, o molusco, né? Será que isso dá uma atenuação nesses elementos do reino dos animais? Ambergrísia, sépia, isso atenua? you are close. Something more. Tá perto, tá quase. Plantinha. Ela come plantinha. Oh wow, that's a good one. That's a good one. Yes. Com plantinha, tá no Could mar. be. Yes. Could be. Could be very good. Yeah. Okay. So I will tell you why, and I will tell you now that I said I will tell you some. You want to add something? Something more about? Você quer acrescentar mais alguma coisa ao gráfico? Sobre ambos, tanto ambragrísia quanto sépia. Yeah. Sépia é o fundamental dela, tanto que o medicamento é extraído da tintura de sépia, que é utilizada para fugir e para se esconder. E ambragrísia já é uma secreção, me parece até do macho da baleia, e que tem um pouco de sexualidade, mas acaba sendo também um tipo de excreção, como que um excremento, e daí que ambra... You're going there, but you're not reached there yet. No, like her. But a little bit. You started with the point, but no. Chegou lá, tá a caminho, mas é quase o que ela está falando. O tal de ambra é a vergonha e o acanhamento, por ele perceber-se that's como what I'm uma saying. Why merda. not? If it is an animal kingdom remedy. Então, se é um remédio do reino animal, então teria que ter essas características, né?
E eu estou esperando há 16 seminários e ninguém fez essa pergunta para mim. Ou vocês confiam demais no que eu falo, ou vocês não estão raciocinando. Só vem aqui, ouve, mas não raciocine. Mas enfim, eu penso sobre isso o tempo todo. Por quê? Esses são remédios do reino animal. E se meu gráfico estiver correto, ele tem que cobrir isso. Então, há uma outra dimensão, como eu disse, é o que eu vou mostrar para vocês agora. Que esses remédios do reino animal, eu dividi em mais 2 grupos, em que um dos grupos é um dos remédios que vem dos produtos não venenosos dos animais. Então, não são os produtos, esses são os produtos não venenosos do animal. E o segundo grupo é aqueles que têm, ou cuja origem são os produtos venenosos dos animais. Então, nós temos remédios originários de produtos venenosos e não venenosos. Então, essa tinta da sépia também é como se fosse um corante de anilina. É usado para tingir roupas. Então, é um composto animal que é um elemento. Então, a tinta, né, que é secretada, é um componente orgânico que tem muitos elementos, como carbono, hidrogênio, todos os elementos. É por isso que eu já dividi mais, né, esses remédios em 2 grupos. Aqueles cuja origem são os produtos não venenosos do animais, como essa tinta ou murex, por exemplo, que espirra uma substância que é também tem a mesma função da tinta da lula, né? Que é para possibilitar que ele escape. E tem também o musk, né? Aquela substância que é considerada afrodisíaco. São todos elementos, mas tem alguma, vamos dizer, algum teor, né, do reino vegetal. Então, são remédios originários dos produtos não venenosos dos animais. E os outros são remédios cuja origem são os produtos venenosos. Vípera, todos eles, cotrelos, cascavéis, todos são a origem deles é o veneno das cobras e de animais venenosos, por exemplo, de aranha, escorpiões, né, da abelha, veneno da glândula salivária do sapo, né, dos sapos. Então, eles existem para atacar e evitar que eles virem presas de outros animais. Então, esse veneno é usado para atacar, né? Então, há 2 grupos, né, em que se divide os remédios do reino animal e eles têm, claro, sintomas diferentes. Eles têm sintomas diferentes. Então, vamos ver quais são os sintomas desses grupos. Certinho?
Tudo certo? So now these two Então, groups esses dois grupos have têm different set of symptoms or qualities in them. diferentes sintomas ou qualidades pelas quais eles podem ser identificados. Então, esses remédios cuja origem são esses produtos não venenosos são pessoas com raízes muito profundas na família, são ligados à família, né? E não só significa a família imediata, pai, mãe, filhos, tem laços familiares muito profundos, né? Então, mas também é família estendida, a sociedade, a comunidade em que eles vivem, as escolas, os colegas, né, os colegas da escola, os professores, os colegas de trabalho. Então, eu chamo isso de a família ampliada da pessoa. Né? São parte dos relacionamentos, fazem parte dos relacionamentos dessas pessoas. E então essa família estendida, ampliada, que inclui então os membros da família, né? Os vizinhos, a comunidade, professores, colegas de trabalho ou pessoas que entram em contato com esses indivíduos. Então, tem esses laços, né, bastante fortes, né, e também tem emoções simples e sensíveis. Então, esses produtos, esses remédios, então, têm emoções simples, né, e sensíveis, como nós encontramos, por exemplo, nos elementos e no reino vegetal, ou seja, tristeza, timidez, a pessoa que é envergonhada, etc. Esses são os remédios que não têm confiança, autoconfiança. Não tem essa confiança, essa autoconfiança. E, por outro lado, os remédios cuja origem são os produtos venenosos desses animais têm os sintomas clássicos que nós já conhecemos, né? Ciúme, violência, desconfiança, competitividade, vontade de ser melhor que o outro, atração sexual, crueldade e não diligência. São todos presentes, mas isso não significa que eles não quer dizer que os produtos cuja origem são, os remédios cuja origem são os produtos não venenosos, não tenham esses sintomas também, mas eles são atenuados ou são sintomas em menor quantidade, não todos, né, apenas poucos, e de uma forma muito mais branda. Mas nos remédios cuja origem são os produtos venenosos desses animais, esses sintomas são muito fortes, muito marcantes. Então, os remédios do reino animal, como eu já disse, a tabela não é como se fosse um trenzinho, né, em linha estreita, mas sim meio que uma espiral, onde há várias conexões. Então, eu vou definir um pouco mais isso, esclarecer um pouco mais isso com esse slide aqui. É assim que ficou a tabela, ela meio que em caracol. Aqui tem os metais pesados. Em seguida, ao lado, são os metais mais leves. Há alguns sintomas em comum entre os metais leves e os pesados, como, por exemplo, industriosidade, trabalho com afinco, né, trabalha duro, também
todos querem sucesso, atingir seus objetivos, são líderes de suas áreas de atuação, isso nos metais pesados, enquanto que aqui nos metais mais leves eles quase chegam ao topo, mas aí acabam errando ou tendo algum problema e começam a se sentir inadequados ou incapazes de conseguir chegar àquele objetivo. Os metais leves também têm sintomas como timidez e religiosidade em comum com esse grupo de baixo, os elementos, que também são muito diligentes, tímidos, ansiosos, sensíveis. E também os elementos e o reino vegetal também compartilham a questão das emoções, né? O pesar, a dor, a felicidade, prazer, etc., junto com a sensibilidade, timidez e ansiedade, mas que são muito mais fortes nos elementos. Existem também nas plantas, mas não tanto. Mas sensibilidade extrema. E no reino vegetal, a gente vê alguns sintomas em comum com do reino animal, não venenosos, e também em comum com os do grupo dos nosódios, que por sua vez também tem alguns sintomas em comum com o reino animal, os produtos venenosos, o grupo venenoso, que por sua vez são conectados aqui, fecham a conexão com os metais pesados. Então, a tabela pode funcionar dessa forma: metais pesados, leves, elementos, plantas, reino animal não venenoso e metais pesados, ou pode ser metais pesados, leves, elementos, plantas, nosódios, animais venenosos e metais pesados, dessa forma horária. Ficou claro ou ficaram ainda mais confusos? Ótimo. Então agora a gente já pode considerar também esses remédios do reino animal. A gente não deve pensar só nas emoções simples, mas ficou bem claro, né? Aqui os venenosos e os não venenosos. Os venenosos, isso quer dizer o quê? Significa que é danoso para a pessoa, né? Pode ser usado para matar uma pessoa, destruir uma pessoa. E é por isso que você tem todos esses sintomas destrutivos, sifilíticos, que são muito fortes nesse grupo. Já aqui são os não venenosos. A violência é um dos critérios do reino animal, mas a violência pode ser usada como defesa ou como ataque. Aqui é o grupo do ataque, e aqui os não venenosos são os defensivos. Quando você é defensivo, você tende a ser mais tímido, uma pessoa ansiosa, sensível, uma pessoa que precisa de apoio, da família, das pessoas em sua volta. É por isso que todos eles aqui são interconectados, porque a gente vê a conexão entre o grupo das plantas, os elementos e o reino animal, que compartilham muitos sintomas. É por isso eu mesmo me fazia essa pergunta: nossa, isso aqui é um remédio do reino animal, mas os sintomas são tão de plantas, a sensibilidade, as emoções, a tristeza, o choro, aquele pesar, aquela dor. E eu sempre me perguntava por que são esses sintomas e não sintomas que a gente veria no reino animal, por exemplo, inveja, suspeição, desconfiança. A gente vê, no entanto, que esses três são muito semelhantes e que têm muitos sintomas em comum. Os elementos podem ter sintomas em comum com o reino das plantas, o reino vegetal, também em comum com o do reino animal não venenoso, e também podem ter sintomas em comum com os metais leves. Reino animal não venenoso, pessoas industriosas que trabalham, trabalhadoras,
Isso tem em comum com os metais pesados e também toda aquela sensibilidade, os laços familiares comuns do reino vegetal e também dos elementos. Será que também a gente poderia considerar, por exemplo, o estramônio, a beladona, com a proximidade maior do reino animal? Será que devido, por exemplo, à toxicidade, né, que são plantas muito tóxicas, são plantas venenosas, porque são plantas que se aproximam muito do reino animal, né? As características, né? Very good point. Very good. Excelente observação, exatamente. Nós sabemos que o grupo solonáceo dos remédios, como estramônio, beladona, tem esses sintomas de inveja, desconfiança, loquacidade, que seriam vistos no reino animal venenoso. E ela falou isso justamente porque são plantas tóxicas, venenosas. Estramônio é uma planta que é venenosa e que pode matar. Beladona, a mesma coisa. Se for consumida em uma quantidade muito altas, pode realmente envenenar a pessoa, pode trazer danos. Então, sempre que vocês virem aí um elemento de veneno, alguma substância venenosa que seja danosa ao ser humano, a gente vê que há uma proximidade ao reino animal, essa violência. É por isso que esses grupos, esses remédios, inclusive o anacardium, têm essas características por causa do veneno, né? Muito embora sejam plantas, tem esse componente tóxico, né? Seja uma secreção, seja alguma coisa tóxica que faz essa aproximação entre os dois grupos. Então, isso é uma emenda àquela tabela, né, que eu já venho fazendo há muito tempo. Eu cheguei a essa conclusão, cada vez mais isso vem se tornando claro, essas ligações vêm se tornando claras. Ainda não estão 100% claras, mas é por isso que eu disse para vocês que eu queria trazer essas informações para que vocês também possam usá-las para ampliar seus horizontes. Quando a gente pensa nos remédios do reino animal, normalmente os mais comuns que a gente vê na matéria médica são os escorpiões, as aranhas e as cobras, e também as abelhas e outros, que são os que a gente vê mais frequentemente sendo prescritas do reino animal. Mas também tem outro grupo bem grande de remédios do reino animal, e a gente vê que podem ser ou mamíferos ou animais que são aquáticos. Ou seja, mamíferos ou animais aquáticos que sobrevivem nos oceanos, por exemplo. Outra característica dos remédios do reino animal é justamente o instinto de sobrevivência, que é o instinto mais básico que todo ser vivo tem. É o instinto de sobrevivência. O reino animal costuma recorrer à violência para sobreviver. São aquele grupo que ataca, embora também possa ser defensivo. O grupo mineral também tem violência, mas é uma violência mais defensiva. Aqui estamos falando da violência usada para proteção, mas através do ataque. Ou seja, como um recurso de sobrevivência. Mais do tipo ataque do que defesa. A violência do reino animal, como eu já disse, é ofensiva, ataque. Já a violência defensiva seria mais o quê? Os metais pesados, e a gente vê também a violência defensiva também no grupo animal, mas não venenoso. No reino animal, mas no grupo não venenoso.
sensação de ser presa de uma espécie animal mais forte. Se sentem como se o mundo e as pessoas estivessem contra eles. Aquela insegurança básica do reino animal é justamente essa insegurança. Porque todos os animais fazem parte da cadeia alimentar. Sempre tem um predador e uma presa. Você costuma ter uma pessoa, um animal acima de você naquela pirâmide e outro abaixo. Então, o mesmo animal que é presa também é predador de um animal mais abaixo na cadeia alimentar. Então, a gente vê que os animais fazem parte, mais uma vez, de uma cadeia de animais. E por causa disso, há essa sensação forte de que tem alguém que está ali querendo pegá-los, que o mundo está contra eles. Isso os torna ou defensivo ou ofensivos. E os não venenosos costumam ser defensivos, enquanto que os do reino animal venenoso costumam ser ofensivos. Então, mais uma vez, a gente vê essa diferenciação entre os dois grupos do reino animal. E como eu já disse, há emoções também, né? Como, por exemplo, a inveja, desconfiança, competitividade, enganação. A gente está falando aqui de todos os remédios do reino animal. Não só aqueles que eu falei agora, mas outros. Isso inclui laços familiares, raízes familiares, sensibilidade, emoções simples, timidez, acanhamento, falta de confiança. Esses sintomas também fazem parte do reino animal. Desejo de atrair o sexo oposto para a procriação. Isso é comum a todos os animais, sejam venenosos ou não. Aumento do desejo sexual também é comum nos animais dos dois grupos, venenoso e não venenoso. Vaidade, né, essa afetação que é necessária para atrair o sexo oposto. São comuns aos dois grupos do reino animal, venenosos e não venenosos. Mas há algumas diferenças nos sintomas de um para o outro, que a gente usa para diferenciar entre os dois grupos. So, the non-poisonous can have this. Os não venenosos também têm esses sintomas aqui, uma orientação familiar, laços familiares, emoções simples, sensibilidade, emoções como tristeza, felicidade, falta de confiança, nervosismo. Uma pessoa tímida, envergonhada, acanhada, né? Acanhamento. E aumento do desejo sexual. Both for Desejo sexual tanto para fins de procriação, de propagação da espécie, ou seja, da continuidade à espécie, e também sexualmente o desejo sexual também para fins de prazer, de gratificação sexual. Os dois. as I said, that does not mean Agora, eu já disse que isso não quer dizer que não haja os outros sintomas. Os outros sintomas do grupo venenoso também podem acontecer. Aqueles sintomas que eu mencionei mais cedo, que todo mundo já conhece, né? Desconfiança, inveja, violência, crueldade, malícia, vingança, etc, etc. Isso vocês todos sabem, né? Os sintomas físicos do reino animal.
e são comuns aos dois grupos. São sintomas comuns aos dois. Tendência de cianose, tendência de hemorragias. A maior parte é hemorrágica, tem problemas de sangramento, também problemas de circulação e tendência à cianose. Uma descoloração preta da língua também é comum. A gente vê essa coloração negra, muito embora a descoloração negra seja rubrica, a gente vê que essa descoloração, essa cor preta também pode acontecer em outras áreas do corpo, não necessariamente na língua. Na língua principalmente, mas também pode acontecer em outras áreas da pele, áreas não comuns. Então é uma descoloração de partes específicas do corpo que ficam mais pretas. Constrição, sensação sentida em diferentes partes do corpo, como por exemplo o pescoço, o tórax, a cintura, não consegue tolerar roupa ou outros acessórios nesses locais. Não somente nos remédios das cobras, mas na grande maioria dos remédios do reino animal. Especificamente em relação ao pescoço, todos os remédios de cobra não conseguem tolerar nada em volta do pescoço, apis, tarêntula, etc. Desejo por álcool. E eu diria também outras substâncias estimulantes. Então, desejo por estimulantes é uma característica muito forte de todos os remédios do reino animal. Desejo por álcool. Mas não necessariamente especificamente álcool, pode ser outros tipos de estimulante, como por exemplo café, tabaco, né, cigarros, drogas. Quanto mais sifilítico o remédio, mais forte será a substância estimulante que esse remédio vai precisar. Todos são agravados à noite. A maior parte dos animais caça ou faz suas atividades durante o dia e durante a noite dorme. Com exceção de alguns animais notívagos, que aí dormem durante esse horário. Então, a gravação à noite, de 9 da noite às 5 da manhã. A patologia é muito sifilítica. Tendência a câncer. A imunidade também costuma ser baixa, tem tendência a ficar gripado bem facilmente, costumam ficar gripados com bastante facilidade. Pode ser frio, tanto frio da temperatura, quanto também alimentos frios ou bebidas frias. Então, tendência de pegar gripe, principalmente depois da exposição ao clima mais frio, ou até mesmo comidas ou bebidas frias. Além da afetação de câncer, que a gente mencionou antes, também a descoloração de certas partes do corpo, que fica preta e depois tende a gangrena. Tendência de gangrena. A maioria dos remédios do reino animal é periódica, tem essa periodicidade, ou seja, os sintomas acontecem, recorrem em períodos regulares e anualmente. E agrava durante a noite, que a gente mencionou, e por causa disso agrava também durante o sono, e o sono agrava. Agrava o sono e o sono agrava. Yes. Gangrene. Pessoas Yes. que têm patologias, pé diabético, eles
pacientes têm a tendência a sofrer amputação. Pode pegar essa rubrica numa patologia sifilítica? Yes, absolutely. Absolutely. So, Sim, com certeza. Se eu tiver um paciente, por exemplo, que com o pé diabético, né, ou que já teve um dedo amputado, sim, você pode tomar essa rubrica, a tendência à gangrena. Claro, definitivamente sifilítica. Então, acho que vocês estão um pouquinho confusos, né? Pelas carinhas, está cheio de ponto de interrogação aqui. Nós vamos falar mais sobre isso, né? Hoje, mais tarde, amanhã, depois. Eu acho que vai clarear para vocês. Não precisam se preocupar. E quando virem alguns casos, e acho que quando virem o caso vai ter, vocês vão ver uma maior aplicação prática dessas informações, né? Mas eu estou vendo aí umas carinhas confusas mesmo. Mas eu também demorei um tempinho para digerir, né, todas essas informações. Certo? Então, essa seria a novidade que eu estou trazendo, né, para esse seminário. Então, eu estou tentando preparar um gráfico, mas meu gráfico já está todo cheio, mas então eu estou refazendo o meu gráfico para conseguir incluir todos esses sintomas. Ainda estou pensando, mas tão logo ele esteja pronto, é claro que eu passo para vocês. Essa rubrica, agravação pelo sono e o sono agrava. Sleeps into aggravation. Yes. Essa agravação do sono e dorme na agravação, né? É isso? Ou seja, quando a pessoa está adormecendo, há uma agravação. À medida que elas deitam na cama, então, logo antes de adormecer, há uma agravação. E também o sono em si, quando elas acordam, há uma agravação. Então, ambos quando ele está adormecendo e quando estão acordando. Essa agravação se manifesta nessas 2 horas. Então, a gravação do sono e ao adormecer. Quando eles estão próximos a adormecer, antes de entrar no sono profundo, pode haver uma agravação das queixas. Lacasis não é o único remédio que tem isso. Todos os remédios do reino animal. Vocês conhecem Lacasis, né? Mas todos os remédios do reino animal têm essa característica. Esse caso é uma outra paciente, é uma jovem de 15 anos, que ela foi examinada, né, completamente, e não fecharam o diagnóstico no ultrassom, testes hormonais, níveis hormonais, tudo normal, tudo normal. E é por isso que ela foi diagnosticada, né, como um sangramento uterino disfuncional. Depois descobriram que ela tinha um cisto no ovário, mas o diagnóstico inicial, né, como os resultados de todos os exames eram normais, eles colocaram essa etiqueta, né, de sangramento uterino disfuncional com asma e sinusite, ou seja, jovem, 15 anos, com queixa de sangramento de menstruação, muito irregular, demorado e que não parava.
uma vez que começasse o sangramento, durava muito e muitos dias, às vezes até 2 meses, com duração de até 2 meses. Então, quando ela veio me consultar, eu falei, bom, isso não pode ser verdade, isso não é possível. Eu realmente tive que quebrar a cabeça, literalmente, né, para entender isso. E não era gotinhas, não. Ela sangrava normalmente. Seria ela tinha que usar, como é que chama isso? Mods, né? Hoje em dia não fala isso, mas vamos lá, protetor, né? Porque o sangramento era profundo. Eu não sei como é que chama isso hoje em dia. Absorvente. No, I just couldn't get the word because it's been like 20 years. So the word escaped me. I'm so sorry. Okay. Absorventes, isso. Então ela tinha que usar absorventes. I actually used a very old-fashioned name, so and I knew that was not the correct. We don't use those now. But anyways, Okay. sorry. Well, this is something like bicycling, you know. Second mistake. Yeah. Tá, eu tenho 10 erros, né? Esse foi o segundo. Então, na realidade, é como andar de bicicleta, né? De menstruação, né? Mesmo depois de 20 anos, sem menstruação, a gente não esquece como é que é. Mas, enfim. That shows the existence of or the individuality, showing that there is, you know, how you are differentiated from the other half of the population. Essa é a diferenciação das mulheres, né? A gente tem esse especial, esse caráter especial. É claro, anatomia física também, anatomia, né? Mas a parte funcional também é um grande diferencial entre as mulheres e os homens. Então, esse sangramento que ela tinha era tão profuso e tão prolongado que ela tinha que usar, então, absorventes todos os dias. E o que acontecia era que, vamos dizer, a menstruação começasse no primeiro dia do mês. Eles duravam 25 dias, por exemplo. Antes, ela tinha que tomar um remédio alopático, né, para interromper. E aí, ele parava, né, depois de 15 dias, que seja. Aí, daí 30 dias, ela começava a sangrar de novo. É como se ela tivesse uma menstruação constante. Então, o ciclo interrompia, seja com medicamento alopático, por poucos dias, e depois de alguns dias já começava de novo. Então, esse caso foi indicado, né, por uma assistente minha, né, uma ex-assistente minha. Então, na verdade, quando os meus assistentes meus ex-assistentes, né, ficam de saco cheio, desculpa a expressão, né, dos casos, aí eles pegam e mandam esses casos complicados para mim. Então, um dia ela me liga e fala: Dr. Bandiche e tal, essa menina aqui e tal, etc e tal, eu já estou tratando ela há tantos meses, já prescrevi vários remédios, nada está funcionando. Então, olha só, estou mandando ela, né, para o senhor tratar, né? Os pais estão medicando com remédio alopático, mas eles querem interromper isso, né? Então, estou mandando para o senhor. E, na verdade, como eu disse,
quebrei a cabeça para entender o caso e prescrever o remédio correto, né? O remédio é muito particular, singular, único e vai nos ajudar, na verdade, a ver um caso extremamente interessante, né? E aí nós temos ou teremos uma perspectiva diferente de um determinado remédio. Ela não está totalmente curada, mas já está assim encaminhada. Então, ela menstruou, né? E o problema se apresentou desde a menarca. Então, na menarca, ela menstruava a cada 3 meses. Aí depois passaram para a cada 2 meses. Então, inicialmente a cada 3 meses, depois a cada 2 meses, depois a cada mês. E agora não para. Quando ela termina um ciclo, 1 ou 2 dias depois, 3, 4 dias, ou talvez uma semana, ela entra direto no próximo ciclo com intervalo de o quê? 2, 3, 4 dias. E isso tem se repetido desde a menarca e está piorando, estava piorando, no caso. Ela desde os 13 anos de idade, né? Agora ela tem 15 anos e assim, ela está menstruando continuamente. Ela já está tratando comigo há 8 meses e ela estava com a minha assistente, sobre os cuidados da minha assistente, há uns 8 meses. Então, ela já está sendo tratada com homeopatia há o quê? 14, 15, 16 meses. Então, outra queixa. Essa não era a única queixa que ela tinha, né? É um problema, mas a queixa, que também era bastante grave, é a falta de fôlego. Tosse, coriza, dor de cabeça, rouquidão. E essa queixa também ela tinha todos os dias, praticamente. Talvez alergia, né? Principalmente talvez ao tempo, né? Por causa da quantidade grande de pólen. Então ela tinha que fazer nebulização associado a outros remédios alopáticos, com broncodilatadores, né? Ela tinha que fazer nebulização quase todos os dias, né? Xarope para tosse e broncodilatadores também, com várias apresentações, praticamente todos os dias. E a outra queixa também seria afta recorrente, afta oral recorrente em intervalos regulares. Fizeram uma tomografia, né, dos seios paranasais, que mostrou uma inflamação dos sinos esfenoidais, etmoidais, né, frontais da maxila, todos inflamados, e um desvio à esquerda do septo cartilaginoso e uma opacificação do tecido mole bastante significativa em ambos os lados, o tecido mole dos seios, né? Eles não encontraram nenhuma alteração no abdômen, mas eu insisti que fizesse uma outra ultrassonografia e o resultado, o laudo indicou um cisto de paredes espessas no ovário, medindo 20 por 20, 2 centímetros por 2 centímetros. Não, aliás, 2 centímetros por 1,8 milímetros. Então, 20 milímetros por 18 milímetros.
But this cyst was not there when she was initially diagnosed with the Mas esse cisto não estava presente even when my assistant started to quando ela fez a primeira ultrassonografia e quando a minha assistente começou com o tratamento dela, começou a tratá-la. homeopathy. Provavelmente isso apareceu em função da homeopatia. This was probably given to her by Talvez pela homeopatia. Homeopatia. yeah, by my assistant probably. Pela minha assistente, né? Muito provavelmente. So I didn't want to say that. Eu não queria falar isso, né? Mas vocês começaram a perguntar, acabei tendo que falar. Enfim. Talvez ela tenha prescrito o remédio errado. Probably suppression. Talvez uma supressão, Push the disease more further. né? Empurrou a doença, ou agravou a doença, né? Aprofundou a doença melhor. Apetite normal, She likes hot food. ela gosta de comida quente, Bowels normal. intestino normal, urina normal também. Thirst Sede, ela é sedenta, drinks more with the mas ela bebe mais junto com as refeições. and E she has ela tem desejo de coisas doces. Eu acho que é normal nos jovens, né? Iogurte, coalhada and paneer again, that is e paneer, que é tipo aquele queijo tipo cottage, call it paneer, it's cottage cheese. né? E o paneer é o nome que a gente usa na Índia. Milk product. É um derivado do leite. Curds, yogurt. Curds é iogurte. Like all children, she has got aversion Como to all vegetables. todos os jovens, ela tem aversão às verduras, espinafre, cenoura, Perspiration profuse. suor profuso Strong odor. na cabeça, na axila, né, com um odor forte, né, e mancha as roupas de amarelo, deixa manchas amarelas nas roupas. Sleep. Her sleep is disturbed because of O dyspnea. sono She has dyspnea. é perturbado porque ela tem dispneia. Child to sleep without giving her any medications. Os pais tentaram fazer com que ela fosse dormir sem tomar nenhum medicamento, mas ou no meio da noite ou na madrugada ela acorda com dispneia grave, e aí o jeito era fazer nebulização ou xarope para tosse ou broncodilatadores. No sono, ela levanta, ela se senta na cama e às vezes até chega a andar, né? Na infância, no começo da infância, ela realmente tinha mais episódios, né, dessa natureza, mas ficaram menos frequentes. Sonhos de cobras, né, que viriam atacá-la. Thermals, Termais, woolen clothing in Mumbai winter. ela precisa de usar roupas de lã. Very hot. No inverno em Mumbai, Are practically nothing. The temperatures are all Mumbai é quentíssimo e mesmo no inverno a temperatura é quente. Então, se alguém em Mumbai precisa de roupa de lã, né, suéter, com certeza essa pessoa pode ser classificada como friorenta. E no ar-condicionado ela fica com dor de cabeça. Ela manifesta, então, episódios de cefaleia. Não há agravação com o sol não causa nenhuma agravação. her life situation. Patient is É, a school-going girl. é uma menina em idade escolar que mora com os pais e um irmão mais novo. She is very hardworking. Ela trabalha bastante, ela é trabalhadora, né? Estuda
com afinco, not miss her school ela não functions or perde aula outings. para nada. The parents say, okay, we have to go today to Se os pais falam, olha, out on a picnic or nós vamos sair, nós vamos fazer uma festa, nós vamos fazer um piquenique, perdão, que isso. Ela fala, não, eu tenho aula, eu tenho que ir para a escola. though she is a hard-working girl, Embora ela seja trabalhadora, in confidence. lhe falta confiança e por isso She becomes nervous. ela fica nervosa antes de fazer a prova. She is very tense, Ela fica muito tensa em relação aos estudos. and because of this nervousness, E justamente por causa desse nervosismo, ela comete erros de escrita, principalmente ao soletrar as palavras. Quando ela vai escrever, às vezes ela spelling the words. comete erros ao soletrar as palavras. Though very hard-working, Embora seja muito trabalhadora she was em relação aos estudos, em casa ela era bastante preguiçosa, não ajudava a mãe com os afazeres domésticos. told you contradictions. Eu falei para vocês, né, contradições. Give importance to contradictions. É importante levar em conta as contradições. Ela é muito preguiçosa em casa, não ajuda a mãe com os afazeres domésticos, Not want to go out to play much. não gosta muito de sair para brincar She would rather stay at home and just e prefere ficar em casa assistindo televisão. she would do some physical activity. E se fizesse atividades físicas, She would get tired very ela ficava, muito rapidamente ela ficava cansada would start bleeding more. e Obviously, isn't it? o sangramento aumentava. Lógico, né? Obviously. A girl who should bleed É uma menina que for such a long sangra há tanto tempo, every day. praticamente todos os dias, I'm sure e se ela está sangrando, com certeza ela está bastante anêmica. E por causa disso, gets tired. ela fica cansada muito rápido, muito facilmente. She would also get aggravated if she did some physical activity. O que piora com a atividade física. She takes care of her books. Ela cuida muito dos livros. Very good condition even at Os the end livros of the year. estão sempre quase como novos, em ótimas condições, até mesmo ao final do ano escolar. She never forgets, Ela nunca loses anything. esquece ou perde itens na escola, como, por exemplo, caneta, lápis, Books, etc. estojo, livros, cadernos, etc. Ela nunca esquece. She is very neat and clean. Ela é muito limpa, muito cuidadosa com a limpeza, tem uma aptidão artística muito boa, ela desenha muito bem, Also, she is good at drawing, not only by copying, e ela é boa de desenhar não só copiando desenhos, mas também imaginando. Ela é boa de desenhar coisas originais, desenhos originais. she can even produce things or draw things just by her imagination. Ela desenha usando a imaginação. She is not so good at craft or making things. Ela não é muito habilidosa na construção, né, ao construir itens. Not interested Ela não tem interesse nenhum em habilidades manuais, por assim dizer. She is very friendly. Muito amigável, She does not have many friends, mas não tem muitos amigos. and she has got only one close, E só tem um amigo uma amiga que é realmente uma boa amiga. very talkative in school. Ela é muito falastrona na escola, fala bastante. From her school, Inclusive, very talkative.
os professores até reclamam dela falar demais. Nas reuniões entre os alunos, entre os pais e os professores se queixam disso, se queixam de que a criança fala demais na sala de aula. É extremamente sensível, se machuca facilmente. Ela é muito sensível a reprimendas, a bronca, principalmente quando a bronca acontece na frente de outras pessoas. Se chamou a atenção dela e ela acha que aquilo não foi justo, aí ela fica ainda mais machucada. Aquilo deixa ela ainda mais triste e ela fica sem esquecer aquilo por muito tempo. Ela não esquece fácil. Chora com facilidade e também fica com raiva também com facilidade. Quando ela está com raiva, ela chora muito. Em casa ela é muito obstinada, mas quando as coisas são explicadas para ela. Então, digamos que ela queira comprar alguma coisa. Aí, inicialmente, ela pode insistir demais, né, ser teimosa com os pais, mas aí quando os pais explicam para ela por quê, dizem, olha, não vai dar para a gente comprar agora, a gente compra no mês que vem, ou a gente não vai comprar agora porque você não precisa disso agora. Se for explicado o motivo para ela, aí isso a pacifica e aí ela perde um pouco da teimosia. E desiste. Os pais, a mãe, dão muito carinho, mas ela tem uma aversão muito forte ao pai. A mãe e os avós dão muito carinho, mas ela tem uma aversão muito forte ao pai. Ela não gosta quando o pai e quando a avó dão conselhos. Ela acha que já tem idade suficiente, maturidade suficiente para entender tudo. Então, quando o pai ou a avó dão um conselho, ela não gosta, não recebe bem, não. Normal, né? Todo adolescente. Isso é bem comum, né? O adolescente acha que sabe tudo. Normal. A matéria preferida dela na escola é ciências e, no futuro, quer ser médica. Ela é muito ambiciosa. A caligrafia dela é muito boa. Ela é sensível até mesmo aos tecidos mais ásperos na roupa. Aqueles tecidos que prendem, que pinicam, né? como lã, por exemplo, ou até mesmo couro, né? Um couro mais duro. Embora ela seja friorenta e goste de usar roupa quente, ela não consegue tolerar o contato da lã com a pele. Gosta de música, principalmente as músicas que estão na moda, que está todo mundo ouvindo, a música pop, e se sente feliz depois de ouvir música. Vamos conhecer essa criança.
You have a very good history, right? O histórico é bem completo, né? After I took this history, Depois de eu tomar o caso, my assistant called me to inquire about a minha assistente entrou em contato comigo para perguntar sobre o caso. when my assistant called up. Quando a minha assistente me ligou para perguntar sobre o caso, né, o que, que eu tinha achado, o que, que eu prescreveria, My reaction a minha reação to her was, foi: I got angry on her. eu fiquei com raiva dela, fiquei nervoso com ela. Eu fiquei nervoso com ela. You know why? Sabem por quê? No, with my assistant. Com a minha assistente. With my assistant. Eu fiquei nervoso com a minha assistente. Yeah, so exactly. Exatamente. I said the picture is so clear. Eu disse: olha, o quadro está tão claro aqui, como é que você não sabe? Como é que você tem que me perguntar? Como é que você não sabe? É quase como se fosse um caso padrão desse remédio. And I got angry on her. Então eu fiquei nervoso com ela, dei essa bronquinha e disse: olha, deixa quieto, não se preocupa mais com essa paciente, ela vai ficar bem. Dentro de alguns dias ela vai estar bem. So I was very happy with the case. I gave Fiquei muito feliz com esse caso, eu dei o remédio, o paciente foi para casa, depois a minha assistente entrou em contato comigo, eu fiquei bravo com ela, disse: olha, she tells somebody she is my assistant and if she could not isso pega mal, né? Se você disser para alguém que você é minha assistente e não consegue concluir qual que é o remédio aqui, o que, que a gente vai fazer? Que tipo de impressão que isso vai fazer, vai dar para os outros? Então, eu dei aquela bronquinha de praxe nela, ela disse: obrigado, desculpa. Você trabalha aqui há quanto tempo? 18 meses. Nossa, o que, que você está fazendo nesses últimos 18 meses? Você não, parece que não está trabalhando aqui. Aí eu disse: desculpa. Eu disse: não, tudo bem, esquenta não. of course I gave the remedy and I was happy and I forgot all about it Aí eu prescrevi o remédio, fiquei feliz e depois na próxima visita que essa paciente me fez, because when she came to me, quando ela time she was not bleeding. me visitou, ela não estava sangrando porque ela estava tomando remédios alopáticos, mas o cansaço continuava, né? Continuou durante tempo suficiente, aí ela desistiu, resolveu recorrer à alopatia. Depois ela veio até o meu consultório, eu prescrevi o remédio e dentro do espaço de alguns dias ela entrou no ciclo menstrual normal e aí quando ela voltou, ela disse: olha, eu comecei a sangrar novamente. Ela disse: não, espera, é normal. Normalmente ela sangra por 20, 25, 30 dias. Nesse caso aqui, talvez seja apenas 2 dias, talvez seja menos severo. E no próximo ciclo vai ser menos. Cada vez mais, em cada interação do ciclo, seria um volume menor. Also her Aí, mandei de volta para casa. breathing difficulty increased. I said, oh, very good sign. Ah, I of course did tell the patient, I said, very good sign. Don't são sinais muito bons. Should you bear through? Don't take the nebulizations. And A respiração melhorou, eu disse inclusive que não precisava mais fazer nebulização. the parents kept on calling me, E aí, coming every os pais continuavam me ligando, voltavam o tempo inteiro, a cada 2, 3 dias, dizendo: olha, ela ainda está sangrando, ela ainda está com dificuldade de respiração, ainda está tendo que fazer a nebulização, ainda tem que tomar o xarope antitussígeno. E não está melhorando, não está melhorando, não está melhorando. This went on for almost Isso continuou 5 months. por 4, 5 meses. Me also. And then I gave E aí, eu fiquei com muita culpa de ter dado aquela bronca na minha assistente. Mas como eu disse, então, a gente não foi o primeiro remédio. she was not there. Né? Coitada. É. Let's see what she has to first say. Vamos ver então o que que ela tem a nos dizer. E à medida que a gente for falando, vocês vão descobrir qual que é o remédio. Agora, deixa eu dizer já para vocês, antes de vocês tentarem responder, eu já vou dizendo para vocês que a resposta que vocês vão dar está errada. Não é o remédio que vocês vão pensar. How can it be, no? If I can't get the remedy, Como é que pode ser? Se eu não consegui, vocês querem conseguir também, né? Não, eu também não consegui da primeira vez. Também não consegui da segunda. 7, 8, Acho que eu precisei de 7, 8 mudanças de remédio para acertar o remédio. Então, não se preocupem. so whatever remedy you all have Então, thought of, seja qual for o remédio que está na cabeça de vocês, está errado. Não é o remédio certo.
ચાલ બોલ પહેલેથી મને કે તને શું શું તકલીફ ક્યારથી તકલીફ હતી અને શું શું તકલીફ હતી વોલ્યુમ પ્લીઝ Aumentem o volume, por favor, um pouquinho. વોલ્યુમ ઓફ ધ વિડિયો Volume do vídeo, por favor. Aumentar um pouquinho o volume. એમ નહીં એટલે શ્વાસ કેવી રીતે થયો શું કામ થયો રાઈટ ઓકે લુક એટ ધ ગર્લ Olhem para a menina. લુક એટ ધ ગર્l ઓબ્ઝર્વ હર Olhem para ela, observem essa adolescente. હા હા ગુડ ગર્લ ઓકે observe her Observem-na. This video is a little bit longer. Esse vídeo é um pouco mais longo do que o outro. Eu trouxe um trecho um pouco maior só para que vocês possam observar ela e entender ela melhor. I was asking her to tell me everything from the beginning. Eu pedi para ela me contar a história desde o começo. About one and a half years, Mais ou menos um ano e meio que ela começou o tratamento homeopático para a sinusite, para as aftas e também para o sangramento. O pai está junto com ela aqui nesse vídeo. so I asked her she said I feel shortness of breath Ela disse que está com dificuldade em respirar. Aí eu digo, exatamente o que você quer dizer com isso? Como assim você está com uma respiração difícil? Ela disse, eu não consigo respirar, estou tendo dificuldade em respirar. Aí ela demonstrou, assim, como exatamente, o que acontece? São respirações profundas, são respirações rasas, como é que é? more in the night Acontece mais à noite. observation Observem. Alguma observação até aqui? sign off, Sinal de? nervousness. De nervosia, de nervosismo, perdão, de ansiedade. So initially cold, then cough, Inicialmente a gripe, depois tosse, depois dor de cabeça, depois dificuldade de respirar. cold is for many years. Essa questão da gripe vem recorrendo há muitos anos, o problema respiratório só nos últimos 2 anos. હા નાની હતો તો and the breathing difficulty also has become worse in the last 2 years A dificuldade de respirar também piorou nos últimos 2 anos. એટલે રેગ્યુલર દવા લ્યો એટલે થોડો વખત ઓછો થઈ જાય. પછી એટલે સમજો she would have to take, she said she used to take all those allopathy medicine. Ela dizia que tomava muitos remédios alopáticos até para a gripe, e aí a gripe desaparecia, mas depois voltava. O resfriado sempre voltava alguns dias depois. પછી કેટલા 2-3 મહિના સારું રહે કે અઠવાડિયે 15 દિવસે હા cold would get better she would take some allopathy medicine would get better Então ela melhorava do resfriado, tomava remédios alopáticos, mas aí depois de alguns dias ela tomava sorvete ou alguma outra refeição fria, ou então ficava exposta ao frio e aí o resfriado voltava. something else in observation Mais alguma observação? yes, and Ansiosa e something more. mais o quê? timidity of course something more What she did, body language. Sim, sem dúvida, mas o que mais, né? A linguagem corporal dela. Look down. Está olhando para baixo, cabisbaixa. She started looking down. Está olhando para baixo. So the father is, I asked her what causes this. E eu perguntei para ela, perdão, o que causa isso? E aí, como todo bom pai, Is the children's fault. o pai She got little better. disse que a culpa é dela, né? Ela melhorou um pouco, a gente fez o tratamento e aí depois como Then she wanted to eat all outside junk
à medida que ela foi crescendo, ela passou a sair mais e comer besteira na rua, sanduíche, hambúrguer, essas coisas, e aí piorou de novo a situação. Então, mais uma vez, o pai está fazendo o quê? Está colocando a culpa na filha. E olhem para a reação dela, quando o pai culpa ela. Qual que é a relação entre os dois? Entre a filha e o pai? Não se gostam muito não, né? E é provavelmente por causa disso, né? Porque o pai deve pôr culpa dela em tudo, deve pôr culpa nela de tudo. Olhem só, olhem aqui para ela. O pai está falando e ela está aqui olhando para o outro lado, mas está com aquele sorrisinho maroto no rosto. No último ano, a falta de ar piorou. Inicialmente foram os resfriados, depois dor de cabeça, depois tosse, e de um ano para cá, agora ela também tem dificuldade em respirar. Não é apenas uma questão de bronquite, também asma. Nós fizemos a tomografia e mostrou então a opacificação, né, dos seios, membrana, opacificação dos seios, né, a infecção, né, tecido. E também o septo tinha um desvio, né, foi indicada cirurgia. Então, por conta da sinusite e do septo, né, desvio de septo, tinha esse bloqueio, né? É por isso que essa obstrução estava causando essa falta de ar nela. E a segunda queixa foi sangramento, claro. Os primeiros 2 ciclos, depois da menarca, foram normais. Eles vinham, ela teria, então, a menstruação de 4, 5 dias, desaparecia por 2, 3 meses, depois voltava, 4, 5 dias, 4, 5, 6 dias. Normal. E aí agora, né, aos 15 anos de idade, ela tinha sangramentos que duravam 2 meses. E ela tinha que tomar remédio para interromper esse sangramento. Ela sangrava, né, tinha hemorragia por 2 meses, ela prescrevia um remédio, ela parava, e depois começava de novo, de repente parava espontaneamente, mas complicado. E ela continuava com os remédios alopáticos. Ela, então, não é que ela tivesse um mês inteiro sem sangramento, né? Encerrava um ciclo
de 2 meses, né? Ela passava o quê? 15 dias, né? Ou 5 dias sem menstruar e depois começava um outro ciclo de repente, mais 2 meses. Então, eu estou perguntando para ela, né, que era, como é que era a situação, né? Eu estou conversando com ela a respeito dessa hemorragia, né, tão prolongada. A quantidade de sangue é grande, né? Uma grande quantidade. Ela tinha que estar sempre trocando o absorvente, porque ele ficava imprestável, né? Dentro de pouco tempo. Ela tinha que estar trocando. Tá? Esse gesto, tá? Com a cabeça balançando, na Índia é sim, tá, gente? Mais alguma coisa na observação? O que vocês podem me dizer? Séria? Sim, com certeza. Não é assim, né? Que essa seriedade de uma jovem, né? Esse é um rosto sério, né? Que não combina com o rosto de uma jovem. E aí, senhoras, vocês têm que notar, ok, magra, né? Esbelta. Unhas manicuradas, né? Manicure. Ela foi a manicure, ou seja, as mãos estão feitas, unhas feitas. Por isso que eu falei que vocês, senhoras, né, teriam notado isso. O rosto, unhas feitas, eu sei, um rosto quase em formato de pera, né, um V, né, ok, um narizinho um pouquinho grande, mas ainda dentro do normal, a pele macia, bonita, né, lisinha, perdão, um aspecto pálido, cabelos bem, né, o sobrancelha também, mas cabelo pálido. Aí eu perguntei para ela qual a diferença desde que você começou a tratar comigo. Aí ela falou, eu não sinto mais falta de ar, né? Não precisei de fazer nebulização mais, né? E a hemorragia agora é menor, é menos intensa. Né? Agora os ciclos estão mais regulares. Ainda assim, um pouco mais do que eu gostaria, 8 a 10 dias. Aí para. E o próximo ciclo vem dentro de 1 mês. Então, ou seja, menos hemorragia, menos quantidade de dia, né? Menos dias, 8 a 10 dias. E um intervalo de 30 dias entre os ciclos. Em 3 meses, ela estava bem, tranquila. Quais outras diferenças que você sente depois que começou a tomar o remédio? Eu me sinto mais ativa, não tenho falta de ar. Por exemplo, mesmo durante o dia, quando eu fazia algum esforço, eu sentia falta de ar. Agora não tem mais isso. Então, não tem mais falta de ar, mesmo depois de fazer qualquer esforço. A tosse quase já desapareceu. Ou seja, um sorriso bonitinho, né? Dá para ver que ela tem uma menina simples, bonitinha.
né, fala as coisas. O que mais que vocês notaram? Video started Do início do vídeo até agora. O que vocês notaram e podem me dizer? Observação, gente. What is the change? Has anybody noted? Alguém notou? Yes, in what way? De que forma? Less anxiety, but what way? Menos ansiedade, mas tá, e de que forma? Let's stop, okay? Gestures are not there. And Tá. O que mais? now see the posture before it was Olha like this and looking down. a postura. She's gaining her Ela olhava para baixo, agora ela está se tornando mais confiante. Ela está sentada com as costas mais eretas. Não fica brincando com o relógio, com os dedos. Ela está sentando de uma forma ereta, né? Olha só, um relógio bonito. appetite is good. Apetite bom. All movements are regular. Intestino regular. Sleep is good now. Sono também tá bom. Disturb, isn't it? By O the sono, né? Tinha problemas de dispneia. daily once nebulization at night. Não precisa mais de nebulização à noite. Then the nebulization became alternative and then it became even less. Agora, quando precisa, não é mais toda noite, é noite sim, noite não. De repente, às vezes até nem precisa. The intensity or the severity of the breathlessness also is E a falta de fôlego, né, já não é um problema tão grave. Melhorou. now it is very sporadically. She still Agora has só sometimes. esporadicamente que ela precisa. E Sporadically, even now, sometimes she has às to vezes take the nebulization. ela ainda tem que fazer nebulização, né, como eu já disse, mas muito esporadicamente. Quando que seria? When would it be? Quando que ela seria, que ela precisaria de fazer essa nebulização? When the moon is round. Na lua redonda, Take sporadically, na lua cheia. regularly what she used to take daily Então, agora só esporadicamente, não mais sometimes, todos os dias. sporadically. Agora só esporadicamente. I am telling you, it Não, could be probably provavelmente, né, eu estou falando or the durante a lua cheia ou a lua round. nova, quando a lua está redonda, ou a lua nova ou na lua cheia. Eu não estou fazendo isso na frente deles, eu estou mostrando para vocês, eu estou tentando mostrar para vocês. She would take those nebulizations, then only she could sleep before. If Para dormir, ela tinha que fazer nebulização. Se ela não fizesse nebulização, ela não dormiria. Ela ficava inquieta a noite inteira e não dormiria. E aí, o pai dela falava: não, então vamos fazer nebulização para que você possa ter um sono reparador, um sono tranquilo. initially the parents tried to open the window Inicialmente, to the window in the night. os pais tentavam fazer, vamos dizer, alguma coisa diferente, tipo abrir a janela, fazer ela ficar sentadinha perto da janela, sei lá, né? Alguma coisa para que ela não precisasse fazer a nebulização. Mas, no final das contas, ela precisava.
દવાને જે શરૂઆતમાં દવા હતી ત્યારે તો લેવું પડતી હતી પછી જ્યારે દવા ચેન્જ કરી ત્યાર પછી લગભગ હવે આઈ થિંક છેલ્લા 1.5-2 મહિનામાં તો 1.5-2 મહિના Last 2 months, no nebulization. E agora, nos últimos 2 meses, Last 2 months, no ela nebulization. não fez nebulização, não precisou. There was a festival in India. We have the festival Nós of temos lights. o Festival das Luzes na In Índia, né? November, it usually is festival of Outubro lights. That's when e there's lot of firecrackers novembro going on. tem foguete, bombinhas, né? Então, é claro que aí a poluição piora e era nessa época ela realmente precisa de nebulização, porque aí as condições, né, são piores em termos de poluição, porque tem muito foguete e tal. Father says he likes a lot of outside food, junk food. O pai está explicando que ela gosta de quê? Essa junk food, né? Essa comida de lanchonete, né? Olha só, o sorrisinho no rosto dela. Normal, né? નવું નવું રોજ જોઈએ રોજ ને રોજ સાદું રોટલી દાળ ભાત શાક ન ભાવે એટલે સાંજે નો ભાવે બપોરના જમે બપોરના ફૂલ રસોઈ દાળ ભાત સાંજે એમ કે સાંજે રોજ ને રોજ એને કાંઈક ને કાંઈક નવું નવું પસંદ રોજે નહીં પણ આ 4-5 દિવસ થાય છે કે આજ બનાવો આપણને એમ થાય કે એને નડતું હોય તો ન બનાવીએ બાકી બાકી બધું ખાઈ લે રોટલી દાળ ભાત શાક ખાઈ લે શાક એક ખાલી She does not like the plain simple food. Ela não gosta da comida diária, né? Da comidinha de casa. Mas ela come. Ela prefere comer essa junk food, né? De lanchonete. Does not like, she will still eat it. Mas mesmo a comidinha caseira, mesmo não gostando tanto assim, ela come. To vegetables. A versão às verduras, como eu já mencionei para vocês. સ્કૂલ બરાબર જાય છે ભણે છે બરાબર એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ Even with this kind of bleeding, even with this kind of asthma, E mesmo com essa asma, essa hemorragia intensa e mesmo não tendo dormido bem, né, porque de repente não fez a nebulização, ela não deixava de ir à escola no dia seguinte. no laziness, no Não era preguiçosa, não era não tinha esse cansaço, aliás, podia estar cansada, mas ela iria à escola, mesmo não tendo dormido bem na noite anterior. Ela está terminando o ensino médio, está no último ano do ensino médio. even we tell her we have to go to some function or we have to go. Quando a gente chama, né, para ir a uma festa, um piquenique, uma viagem, alguma coisa assim, ela não vai, ela não quer ir porque ela não quer perder aula. And the father said one of the days there was some function E o pai contou que tinha um festival, to celebrate the festival. todos, né, foram participar do festival, né, ela não foi, porque era no dia seguinte ela ia ter aula. વાંધો નહીં ચાલશે તો બી ન આવે એટલે ભણવાનું હોય She herself would not like to go out. Ela não gosta de sair. ત્યારે એને બહુ ટેન્શન ભણવામાં ડ્રોઈંગમાં એક્ટિવિટી બધામાં Very good in studies, very good in drawing, very good É, in other activities in school. Ela se destaca, né, nos estudos. કેટલા પર્સન્ટેજ આવતા હતા એને Ela tem notas boas. Her grades are very good. She gets about 75 to 80% marks. As notas delas são sempre 75, 85, são notas boas. Studies every day regularly. E ela estuda todos os dias, né? Ela senta para estudar, para fazer tarefa. It's not like as if she will study only when she has examination. Ela não é o tipo de menina que estuda só na hora da prova. Ela estuda todos os dias. She studies every day. Todos os dias. And also father says that she will not just E o pai também by heart diz things. que No, it's not like as if she would without understanding just ela decora as coisas por decorar, né? Como um papagaio.
but he does not understand what it is. né? In her case also, it's Porque not tem that aluno que she só will just decora a study matéria just sem entender necessariamente, né, o que é que aquela matéria quer dizer. Então, sem interiorizar o conteúdo, ela tenta entender primeiro, né? Então, primeiro para ela vem a compreensão, depois sim, claro, a memorização. Mas não é com certeza como as outras crianças. Existem essas crianças que simplesmente decoram a matéria. when children are taught the tables, you know, Por exemplo, né, a tabuada, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12, etc. Né? Tipo uma cantilena, né? Uma forma de ajudar as crianças a memorizar. Né? Aí os professores falam, repete isso, sei lá, 2, 3, 4, 5 vezes, né? E aí, ou em casa, copia a tabuada 10, 4, 5 vezes, sei lá. Então, aí, né, essas cantilenas que os professores inventam para fazer as crianças decorarem tabuada, né? or just by heart. Né? Aí a criança acaba decorando, mas não necessariamente entendendo a matéria. Esse é apenas um exemplo. You know, imprinted in your brain, in your mind, in your CPU. Né? Acaba que, por exemplo, a tabuada acaba ficando já na CPU permanentemente, né? Mas ela não. Ela faz perguntas, ela esclarece as dúvidas, entende a matéria e aí sim, ela vai ter essa matéria na memória porque passou pelo entendimento primeiro. The video is a little long, we'll see Não, more. o vídeo é um pouquinho longo, mas esse caso é importante, de forma que a gente vai ver um pouquinho mais tarde, depois do intervalo. Então, muito obrigado por agora.